Mateus capítulo 4, eu quero ler alguns versículos, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga, nem só de pão, diga mais forte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga assim: Deus está aqui e Ele vai falar comigo. Amém? Não tenha dúvida, Ele está aqui. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir aquilo que o Espírito de Deus tem revelado ao meu coração. Eu quero ser breve, mas gostaria que você prestasse bastante atenção para não perder aquilo que Deus planejou, preparou para nos entregar esta noite. O melhor de Deus é o que nós estamos vivendo. Aí você diz assim: mas pastor, o senhor acabou de dizer que nós estamos vivendo um mundo de lutas, de perseguições, mas é o melhor de Deus o que nós estamos vivendo. Eu falo espiritualmente. O melhor de Deus é o que nós estamos vivendo. Como nós temos vivido? Orando, crendo, perseverando, examinando a palavra, procurando nos monitorear para que não venhamos sair da trilha, porque o Senhor Jesus prometeu que um dia Ele viria e os levaria para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Amém? E isso vai depender de nós, irmãos. Jesus Cristo, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deixa eu lhe falar, deserto é um lugar tenebroso, é um lugar de poeira, de pó, é um lugar de matos, sem folhas, secos, sem vidas, galhos sem vida. É um lugar de pedregulho, de rochas, é um lugar de dor, é um lugar de sede, é um lugar de fome. Eu não sei se você já ouviu os jornais, quando anunciava seca no lugar tal, está havendo uma seca no lugar tal, não chovia. O deserto não é molhado, o deserto é seco. O deserto não tem água fácil. O deserto, espiritualmente falando, é um lugar de dor, de tormento, é um lugar de perseguições, de decepções, de frustrações, de traições, de covardia, de falsidade. E é o que nós, muitas das vezes, pensamos em voltar atrás, porque achamos que não é isso o que Deus tem para nós. Nós vamos ao templo, encontramos pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que nos provoca, que nos insulta, e a gente diz o quê? Eu vou sair dessa igreja, porque aqui não é o meu lugar. Ora, a Bíblia diz que Jesus, após ser batizado nas águas, ele começa o seu ministério e o primeiro passo é encarar Satanás. A Bíblia não diz que um demônio perseguiu Jesus no deserto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o guiou ao deserto. Você sabe o que significa isso? Deus nos deu um espírito de ousadia. Diga comigo, um espírito de
Diga, foi este o Espírito que Deus me deu. Então nós precisamos, irmãos, ser ousados, não desistir facilmente, não querer retroceder. Cristo foi guiado pelo Espírito ao deserto para começar uma batalha. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E olha que a Bíblia, ela não registra 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Mas é lógico que no jejum ele estava orando. Amém? Amém. Ele estava orando, Jesus estava orando. E na oração, a Bíblia vai dizer aqui que após jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Após 40 dias e 40 noites. Mas não foi assim não, olha, terminou os 40 dias, as 40 noites, e agora eu vou começar a ser tentado. Não. Nos 40 dias, Jesus estava sendo tentado. Durante os 40 dias e as 40 noites, Jesus estava sendo tentado. Eu e você não somos diferentes. Às vezes a gente quer fugir porque a gente não resiste às tentações. Nós estamos dando uma de covarde. Jesus, ele foi levado pelo Espírito que está em mim e em você. O Espírito de ousadia, para começar uma batalha, para vencer uma batalha, para dar a vitória a mim e a você. Jesus teve que sacrificar-se, e após o sacrifício, não era para se livrar de Satanás, mas era para se livrar da derrota de Satanás. Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites para que o diabo não viesse sobre ele, mas pelo contrário, jejuou 40 dias e 40 noites para ir ao encontro do diabo, desafiá-lo e vencer. Glória a Deus. Não importa a situação, a circunstância que nós enfrentamos, importa que se o Espírito de Deus está conosco, nós vamos vencer. Diga glória a Deus. Diga assim, se o Espírito do Senhor, diga mais forte, se o Espírito do Senhor está comigo, eu serei mais que vencedor em todas as batalhas que sou desafiado. Amém? Aplauda o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que no deserto, apesar de ser seco, de não ter uma expectativa no que se possa esperar, se olhar para o deserto, você não tem uma expectativa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: ninguém vai ao deserto se não for levado pelo Espírito. Ninguém vai ao deserto se não for levado pelo Espírito. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: se você está no deserto, lembre-te de uma coisa, foi o Espírito de Deus que te levou, e não levou para apanhar, para sofrer, mas te levou para vencer. Eu estava meditando em casa e o Espírito de Deus me disse uma coisa muito linda: ninguém vai ao deserto se não for levado pelo Espírito. Você só ouve essa história de deserto com crentes. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Você só ouve essa história de deserto de crente. É só crente. Pastor Bruno chega e diz: pastor, estou no deserto. Eu chego e digo: pastor Zé Carlos, estou no deserto. Qual é o teu deserto? Olha, morreu alguém da minha família. Olha, eu tenho que comprar um medicamento para isso, eu não tenho. Olha, eu preciso viajar e estou sem dinheiro. Eu preciso pagar o meu aluguel, eu não tenho dinheiro. Isso é o nosso deserto. Mas lembre-se de uma coisa: você aceitou a Cristo, você entrou no plano de Deus, e o plano de Deus é que o Espírito de Deus não é de covardia, mas é de ousadia. Então ele vai te levar à luta. E aí eu estava imaginando aqui, a uva, ela é pisada para dar o suco saboroso.
Tudo tem um preço, tem um processo. A uva é pisada para dar o suco. A oliveira é prensada para dar o azeite. Esse azeite que nós usamos, que daqui a pouco eu vou estar ungindo você, para que o quadro, a história da sua vida seja mudada. Deus tem uma mudança para a sua vida esta noite. Eu já estou encerrando, mas quero lhe dizer uma coisa: o diabo, ele é estrategista, não tenha dúvida disso. Se ele sabe como te ganhar, ele não vai chegar de forma que você possa entender que é ele. Pelo contrário, a Bíblia já diz que ele é enganador. O papel dele é enganar. Então ele vai usar a melhor pessoa que você possa admirar. Se ela deixá-la, então ela é a arma poderosa dele para te enganar. A Bíblia diz que ele é o enganador. Então quem deixar ser enganado por ele, também vai ser instrumento de engano para outros. E cuidado que a Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz. E enganará a muitos, até dos seus escolhidos. Hoje nós vemos aí uma geração de profetas, de pregadores, de homens e mulheres pregando a palavra de Deus, mas no meio deles estão aqueles que estão lá como um joio no meio do trigo. Pastor, por que Deus permite? Sabe por quê? Porque no dia da colheita, Deus vai saber separar. Somente o especialista vai saber separar. Quem não é especialista, ele não pode mexer no joio ou no trigo quando tem joio pelo meio. Quem não é especialista não vai saber separar. É por isso que quando o semeador disse para o mestre, aí o mestre disse a ele o seguinte: não arranque o joio, para não vir um caso de você trocar, ao invés de arrancar o joio, arrancar o trigo. Por isso, no nosso meio, no meio do povo de Deus, geralmente vai estar infiltrado aqueles que estão a serviço de Satanás. E é por isso que Jesus disse: vigiai sem cessar. Até a conversa com quem você está tendo essa conversa, você tem que saber de onde procede essa conversa. Quem é o veículo que está trazendo essa conversa para você? Qual é o interesse desta conversa chegar até você? Por que esta conversa está chegando a você? Vigiai sem cessar. Foi esse o mandamento do Senhor Jesus. Irmãos, deserto é lugar de sequidão. Eu imagino que às vezes a gente está trabalhando com vontade de beber e não tem água ali muito perto, a gente tem que arrumar água e fica faltando saliva, os lábios ficam querendo colar. Os lábios ficam querendo colar. Agora, você imagina num lugar onde não tem nenhuma expectativa de alguém encontrar água. Mas Deus faz questão de nos levar a esse lugar, sabe por quê? Porque Ele pode tudo. E Ele quer nos provar, ou Ele quer provar a Satanás, que nós não estamos servindo a Ele pelo que os nossos olhos almejam, mas estamos servindo a Ele pelo que o nosso coração quer, irmos ao céu, morar no céu, ser salvo por Jesus. Por isso que Jesus tinha uma recomendação de que fosse amigos. Ele não queria apenas servos, mas amigo, porque o amigo serve voluntariamente, mas o servo às vezes se cansa, cobra mais caro, né? Tem as faltas dele, às vezes é irresponsável, mas o amigo não, o amigo é voluntário. Então, entenda só, na falta d'água, o Senhor Deus, Ele pode tudo. Ele pode fazer jorrar água da rocha, da pedra. Ele pode tirar você dali do nada para um lugar especial. Mas primeiramente Ele quer. Olha, não esqueça de uma coisa. Jesus disse: sede meus imitadores. Você está lembrado? Jesus disse assim: olha, vós sois os meus. Responda. Vós sois os meus. Responda.
os meus imitadores. Agora, imitar Jesus expulsando demônio, imitar Jesus dando vista aos cegos, imitar Jesus prosperando a viúva, aí é muito fácil. Agora, imitar Jesus sendo Filho de Deus, eterno Salvador, e ser entregue na mão de homens, será que nós estamos prontos? Pois deixa eu te dizer uma coisa, está chegando o tempo, daqui a pouco nós vamos ser entregues para ser morto por amor a Cristo, porque aqueles que não são de Cristo, eles vão vir até nós, e aí a hora de quem tem o Espírito de Deus não vai correr, mas vai resistir, porque a vida, ela não termina aqui. Para nós que fomos salvos por Jesus, a vida continua lá, ao lado de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, olha, Jesus foi levado ao deserto para encarar a Satanás. Lembra de uma coisa, todos os dias nós também somos levados ao deserto para encarar o nosso adversário, e esse deserto pode ser dentro da nossa própria casa, é um filho, é um irmão, é a mulher, é um parente, é o esposo, é um vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, esse pode ser o nosso deserto, e nós temos que estar prontos. Se estamos aqui no meio dessa rota escura, é porque o Espírito nos trouxe. Se o Espírito nos trouxe, ele tem a vitória para nós. Não tenha dúvida disso. Cristo não te chamou para ser saco de pancada, mas ele quer fidelidade na sua parte. Segundo ponto, Satanás usa a sua estratégia de querer transformar Jesus Cristo obediente, Filho de Deus. Ele quer transformar num adversário de Deus, porque deixando de obedecer a Deus e dar ouvido ao que o diabo lhe disse, ele tornava-se o inimigo de Deus. Ele não veio para obedecer às propostas de Satanás, nós também não. Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus e segui-lo. Amém? Amém. Segundo ponto, o diabo leva Jesus, agora não é o Espírito, entenda isso. Agora o diabo conduz, é como se dissesse assim, pois vamos aqui comigo. E leva Jesus, coloca lá no pináculo do templo. Imagine, olha para mim. Agora está vendo aquele culto, aquela adoração, aquele preparativo especial de adoração. E aí, Satanás lá no pináculo com Jesus, induzindo Jesus ao suicídio. Porque, segundo ele, nada vai acontecer com Jesus. Porque está escrito, aos anjos deu ordem ao teu respeito para te guardar, e nenhuma dessas pedras tropeçará. Essa é a proposta dele. E eu, particularmente, imagino que ainda que Jesus tivesse pulado, Deus teria cumprido o que ele diz lá no Salmo 91, se não me falha a memória, 10 e 11. Jesus não teria suicidado, porém teria quebrado uma aliança que Deus tinha para comigo e com você que estamos aqui hoje. Entenda só, terceiro ponto para nós encerrar. O diabo só gosta de altura. Eu não sei se você já percebeu. Ele só gosta de altura, ele quer que nós sejamos cavalo dele, ele vai estar em cima. Deus, ele quer nos exaltar. Deus, ele quer nos levar para o alto. Satanás não, ele leva Jesus para o alto, mas ele quer jogar Jesus para baixo. Olha só, no mundo que nós vivemos geralmente é assim, alguém te promete, te faz propostas para te levantar, mas a intenção dele é mais tarde te derrubar. Não tenha dúvida disso, mas com Cristo, todas as coisas nós podemos. Finalizando, o diabo ainda leva Jesus para um monte muito alto. E agora sabe o que acontece? Ele vai oferecer as maravilhas deste mundo. Escute, o sexo que o mundo tem oferecido para muitos cristãos, a bebida, as drogas, o fumo, a violência, a vingança, a rivalidade. Mas ele mostra as maravilhas dele, o reino dele, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das trevas.
Sabe por quê que ele mostrou tudo ali? Porque ele vive disso. Satanás tem os seus olhos voltados para o querer, o ter, o poder de governar. Foi por isso que ele foi expulso dos céus, porque ele queria governar os céus, tomar o direito de Deus, e foi por isso que ele foi expulso. E ele agora mostra todos os reinos e propõe a Jesus: se tu te prostrar e me adorar, ou seja, se tu virar para o outro lado, tudo isso é teu. Mas em nenhuma das situações Jesus deixou que ele levasse vantagem. Primeiro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí você está pensando que o diabo desistiu? Não, nem por Jesus ser filho de Deus. Você é filho de Deus, mas não tenha dúvida, o diabo não desistiu de você. Todos os dias ele comemora a minha e a sua chegada lá no inferno. Sabe por quê? Porque ele não desiste de acreditar que uma hora você vai descer e vai lá para ele. Mas ele está queimado, ele está fulminado, porque todos os dias nós descemos aos pés daquele que pode nos exaltar. Amém? Segundo ponto, ele leva o pináculo do templo e lá ameaça Jesus a pular. Jesus diz assim: olha, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele mesmo assim não desiste. Agora leva Jesus e mostra todas as belezas. Tudo que o diabo puder fazer para derrubar um cristão, ele vai fazer. Ele se faz de bonzinho, ele oferece tudo que você possa imaginar. Em uma situação é dele, mas em outra situação nós não podemos acreditar, porque ele é o pai da mentira. Tudo que ele promete é mentira. Mas ele leva Jesus e mostra todos os reinos, as maravilhas, e propõe para Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Oh, maravilha! É isso que nós precisamos também entender. Temos que estar prontos e preparados. Queremos ir para o céu, sim, mas entendemos, é preciso não desistir no deserto, onde o diabo nos ameaça e nos propõe uma vida mudada. Ele tenta nos intimidar. Ele tenta nos intimidar. Quantas das vezes alguém não falou para você isso? Por que você diz que tem Deus, só vive na igreja, está passando por isso? Por que você está assim, pastor José Carlos? Você é um homem de Deus. Por que o senhor está assim, bispo Edivaldo? O senhor é um homem de Deus. Por que o senhor está passando por isso, pastor Bruno? O senhor tem Jesus, diz que está na igreja. Por que isso, Josi? Que adianta, Rose, tu está na igreja? Socorro, o que tu ganha com isso? Nada mudou na sua vida. E você tem que dizer: mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, meu irmão, o seu deserto, Deus quer te fortalecer nele ainda hoje. Se você está no deserto, eu não sei qual é, mas Deus, Ele te deu um espírito para estar contigo. Jesus não estava só, você também não está só. Qual deserto que você tem enfrentado? Não me responda. Qual deserto você tem enfrentado? Eu quero que você venha aqui na frente agora. Eu consagrei esse azeite em nome de Jesus. Eu vou fazer uma unção da mudança na sua vida hoje. Pastor Bruno, pastor José Carlos vai estar ungindo vocês aqui. E nós vamos estar orando por você. Seu quadro de vida vai mudar se você crer. E você está aqui porque crê. O deserto é grande. O deserto é enorme. Mas tem alguém com você que vai te levar. Que vai te levar à terra prometida. Vai chegar aonde Deus marcou para você. Não desista e nem ceda às propostas deste mundo. Seja você mesmo. E Deus é o seu Deus. Pode começar a ungir. Aonde o Espírito mandar ungir. Aonde o Espírito mandar ungir, vai ungir. De repente o Espírito de Deus diz que é lá no braço, vai lá e unge no braço. Se mandar ungir no olho, vai lá e unge no olho. Oh, bendito Deus. O Senhor está aqui.
Deus está aqui, irmãos. Não importa o tanto de pessoas, não importa o número de pessoas, não importa a sua situação, não importa, não importa. O que importa esta noite é crer. Deus está aqui, Ele é maior. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós já vamos orar. Feche os seus olhos. Vem para cá, irmãos. Vem para cá. Fica aqui para nós orar no pé do altar.